Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade e gera grandes debates. As previsões bíblicas sobre a nova era, uma nova religião e o anticristo. O que essas coisas têm a ver umas com as outras? Elas são reais? Existem? Tá na Bíblia? Mas antes de começarmos, já deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais pessoas. E claro, se não é inscrito, tá perdendo tempo. Inscreva-se no canal, faça parte da TV Edificado. O que a Bíblia de fato vai nos dizer sobre a nova era e o anticristo? Se nós olharmos direitinho para esse tema, nós encontramos sim ele com bastante respaldo na Bíblia. Para começar, você sabia que, segundo a Bíblia, há uma expectativa de um período de grandes mudanças espirituais? Isso está relacionado à chegada do que muitos chamam de nova era. Agora, a Bíblia não usa necessariamente esse termo nova era, mas fala sobre grandes transformações nos fins dos tempos. Um dos textos mais famosos é o texto de Mateus capítulo 24, versículo 3 a 14. Neste texto, Jesus alerta seus discípulos sobre os sinais do fim. Ele menciona guerras, terremotos, o surgimento de falsos profetas que tentarão enganar a humanidade. Bom, parece que todas essas coisas, elas já acontecem bem antes da nossa geração. São coisas corriqueiras que acontecem continuamente. Eu, particularmente, Gessé, e aí você tem todo o direito de pensar diferente, eu acredito que depois de Jesus, tudo é apocalíptico. Então, o que acontece? Todas as coisas previstas, elas já aconteceram, estão acontecendo ou ainda acontecerão. Nem tudo que é promessa para fim dos tempos se trata apenas dos nossos dias. É preciso deixar isso bem claro, porque muitas das promessas, inclusive as coisas que falaremos nesse vídeo, são coisas que por um acaso já até aconteceram. Mas nada impede de tornar a acontecer. Por quê? Porque depois que Jesus sobe aos céus e promete voltar, depois daquilo, tudo, na minha concepção, se torna apocalíptico. Tudo aponta para a volta do Messias. Até porque tanto faz a perspectiva de 1000 ser literal, 1000 não ser literal, de ter pré ou de ter pós. Isso não vai fazer diferença numa perspectiva de que se olha, Jesus subiu aos céus, prometeu que vai voltar, acabou. É o que nos resta e o que nos sobra e é o que nos alenta saber que ele vai voltar sem tardar, porque o tempo do Senhor não é tardio. Ele é o dono, controla todas as coisas, inclusive o tempo. Eu gosto muito da definição que diz que Deus está aquém do tempo, né? Ele está aquém do tempo. O tempo está aqui numa dimensão, e o Senhor está nessa dimensão aqui, fora do tempo. Ele não se limita à caixinha da nossa hora, das nossas datas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E na agonia, no desespero, na vontade de defender a sua tese teológica, a pessoa se esquece que o principal e todas essas teses teológicas apontam para o que é válido para mim e para você. Um dia ele virá, com poder e glória, julgará o mundo, separará os seus dos não seus, estabelecerá um reinado de poder e glória, onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais agonia, não haverá mais dor. É isso que de fato nos importa. Mas, como o tema ele é polêmico, eu quero explanar aqui para vocês algumas das visões. E aí você vai olhar para todas elas e você vai definir, ou pelo menos dizer, eu concordo com essa, concordo com aquela. Não, pastor, eu concordo com você. Eu estou no bolo aí de que entende que o mais importante é saber que ele virá e resgatará o seu povo. Mas não vamos ignorar o que alguns estudiosos pensam a respeito desses temas e eu quero explanar todas elas aqui para você. Então vamos juntos, né? A nova era ou a nova religião ou o anticristo são temas bem polêmicos. Agora, sobre uma possível religião nova, alguns estudiosos acreditam que a Bíblia também prevê o surgimento de uma crença global que unirá as pessoas debaixo de uma falsa paz. Isso estaria relacionado, por exemplo, ao anticristo, uma figura mencionada tanto nas cartas de João quanto no livro de Apocalipse.
Por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 8, nós vemos a descrição de uma besta que terá autoridade sobre toda a terra. Muitos interpretam que essa figura é um líder político ou religioso que criará um sistema global, no qual ele poderia ser chamada de nova religião. Presta atenção, o que você acha sobre isso? Tem alguma coisa ao redor no mundo que se tipifica, parece com isso? Comenta aqui. Será que existe algum movimento em direção a uma religião global nos dias de hoje? Rapaz, não sei, parece fazer sentido, né? Diga aqui nos comentários, é muito valiosa a sua opinião. É claro que nós podemos falar de fim de tempos, não podemos, na verdade, falar dos fins de tempos, sem mencionar essa figura, o anticristo. Ele é descrito como alguém que se opõe a Deus e tenta de alguma forma exaltar a sua própria divindade. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4, Paulo fala sobre um homem da iniquidade que tentará se fazer passar por Deus. Cara, o anticristo é visto como um líder global que enganará muitas pessoas, promovendo uma falsa paz e estabelecendo o seu próprio domínio. E acredite, muitos estudiosos acreditam que ele terá um papel fundamental nessa nova era ou religião que transformará tudo que entendemos por religião hoje. Mas e você? Você pensa que o anticristo já está entre nós, vai chegar, é um político, é um religioso? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Quando nós olhamos para as profecias e como isso de fato vem a nos afetar, nós podemos lidar com tudo isso da seguinte forma. A Bíblia traz essas profecias não apenas para nos informar, mas para nos alertar. Segundo os textos sagrados, aqueles que estiverem atentos e firmes em sua fé não serão enganados. É por isso que vale muito a pena você estudar e você tirar suas próprias conclusões. Sabe? Não dá pra gente viver mais uma vida onde o outro diz e a gente faz amém, amém. Não, vá para as escrituras, leia, compreenda, pois o Senhor se revela através dela. Quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos, sabe, de verdade, deixar de meninices, deixar de tolices, de que o anticristo é fulano, o anticristo é beltrano, o anticristo... Em vias de regras gerais, o anticristo, o termo anticristo, já diz tudo. É tudo aquilo que se opõe à figura de que Cristo é o Salvador. Meus irmãos, eu já tenho um vídeo sobre isso aqui, mas eu quero ressaltar mais uma vez. Nós nos apegamos à tolice de achar que o anticristo é o Papa, o anticristo é fulano. Podem até ser, o anticristo pode ser o seu vizinho, pode ser você mesmo, desde que você se oponha a Cristo como Senhor e Salvador. Todas as vezes que a expressão anticristo ou a ideia do anticristo foi colocada no Novo Testamento, combatida pela nossa primeira igreja, a igreja dos apóstolos, era sempre combatendo que queria se opor contra a verdadeira religião no sentido de religar, a verdadeira religião que nos religa à pessoa de Deus. Quando chega alguém e diz, olha, eu tenho a fórmula secreta, a fórmula mágica, eu tenho o culto sagrado disso, eu tenho não sei o que vai te levar para... Tem que tomar cuidado, essa pessoa pode estar se colocando, se tipificando em alguém que tem a solução mágica para nos religar a Deus. Ou seja, em outras palavras, ele está se colocando no lugar de Cristo. Ou seja, ele está sendo uma espécie de anticristo. Como eu já disse no vídeo anterior sobre esse mesmo tema, eu quero reafirmar aqui. O anticristo está mais relacionado a uma ideia, ideologia, conceito, do que uma figura propriamente dita. É claro que esse conceito, ideologia, teses, ela vai se personificar ou se tornar público através de atos de pessoas. Mas não necessariamente devemos ficar a buscar as pessoas, quem é, não. Mas devemos poli-las pelo seu discurso. Qualquer um que se opor ao Evangelho de Cristo, e aqui vai um recado bem duro aos nossos irmãos que pensam que podem ocupar o lugar de Cristo na igreja. A salvação não está em você, a salvação não está na sua placa de igreja, a salvação não está na sua teologia, sua compreensão teológica.
Salvação está em Cristo. Todo aquele que tenta botar para si a responsabilidade de nos religar novamente ao Pai, de nos colocar na condição de ou melhor, de ele se colocar na condição de intermediador entre Deus e o homem, na figura que só ele é esse intermédio, só ele tem a verdade absoluta. Cuidado, você está a um passo de se colocar como oposição a Cristo. Cristo é único, verdadeiro, suficiente. Não há ninguém que tenha feito ou fará sacrifício tamanho, vitalício, como Cristo fez, como Jesus fez. Então qualquer pregação, sabe aquela pregação barata, vazia, de que não, você pode viver todos os seus caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos não levam a Deus, não. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No mais, todos os outros não são caminhos para Deus, todos os outros não são verdades de Deus, todos os outros não são vida, pelo contrário, são morte. E aqui vida e morte é aquele paralelo que nos une ou nos separa de Deus. Então cuidado, a sua má pregação pode ser a pregação do anticristo. E você não se preocupa com isso, meu irmão? Então cuidado, cuidado. A gente fica muito fabuloso com as coisas hollywoodianas, né? De ai que... E não se preocupamos com coisas simples. Pessoas que tomam posse de nossos púlpitos e nós nos deixamos levar pelas suas falácias. Você tem que ficar especificamente preocupado para não se deixar levar pela conversa dos muitos anticristos, que é uma tese, uma ideologia, é uma política, é alguma coisa que quer combater ou se colocar no lugar de Cristo. Isso você tem que ficar muito preocupado. E outra, ficar preocupado que um dia ele virá. E ele não julgará tão somente as religiões, mas julgará também o meu e o seu coração. Duras palavras, mas são de duras palavras. E homens de verdade, mulheres de verdade, são confrontados e são colocados diante de Deus e vivem para todo o sempre na sua presença. Não ache que palavras que massageiam o seu ego vai trazer soluções para a sua vida, porque não vai. Coloque-se agora nos caminhos do Senhor, que é o único, pois somente Ele é a fonte das águas da vida. Só Ele tem poder e autoridade para te fazer estar juntamente com o Senhor. E Deus te abençoe e te guarde e te proteja. O anticristo é verdadeiro, real e já está entre nós. E é tudo aquilo que se opõe ao senhorio de Jesus. É tudo aquilo que se opõe ao Cristo Salvador. Você conhece aonde ele está?